Bom dia, alunos e alunas. Mais uma semana do nosso curso de econometria. Agora sim, dia 16 de setembro. Continuamos estudando dados em painel e vamos ver aqui como é que vai ser. Deixa eu colocar aqui os slides. Espera aí. Ainda não. Agora. Vamos ver se apareceu. Sim. Então, a gente está estudando dados em painel, né? Eu coloquei isso aqui na primeira aula e uma coisa que eu sempre repito até quando eu dou aula presencial, é essa questão. O modelo tem então essas duas dimensões, cross-section e temporal, e a gente tem esse erro composto, né? Que a gente chama de V e T, que é uma combinação da heterogeneidade intrínseca, o efeito individual, o efeito fixo, efeito não observado. Isso é chamado de várias coisas. Esse aí, né, que é aquela coisa que é intrínseca da unidade cross-section, pode ser um indivíduo, pode ser um município, pode ser uma empresa, né, e não muda ao longo do tempo. E a gente tem essas duas situações possíveis aqui, né? Bom, antes de mais nada, aqui no curso da graduação a gente só trata de painéis não dinâmicos, né? Então a gente assume que existe exogeneidade estrita, ou seja, que o IT é não correlacionado com nenhuma das X e T em nenhum período de tempo, né? A gente até já falou que quando a gente tem a variável y e t defasada, né? Aqui y e t menos 1 como explicativa, que de cara esse suposto, essa hipótese, né, de exogeneidade estrita, ela é violada. Então essa é a primeira situação em que a gente sabe que não tem exogeneidade estrita e que a gente então necessariamente tem que estimar, usar os métodos de painel dinâmico. A gente também já tinha falado que nesse curso, na graduação aqui, a gente estuda modelos de painel para os quais N, que é o número de observações cross-section, é grande, e T, que é o número de períodos de tempo, é pequeno, relativamente, né? Então, a gente foca nesse tipo de painel, e se a gente tivesse T grande e N pequeno, né, todos os assintóticos seriam em relação T indo para infinito, e a gente teria todos aqueles problemas de séries temporais, tá? Então, a gente teria que fazer testes de raiz unitária, a gente teria que se preocupar muito com autocorrelação, a gente poderia ter cointegração, todos aqueles problemas que eu não sei nem se vocês ainda não estudaram esses problemas, porque vocês não fizeram um curso de séries temporais, mas quando fizerem ficarão sabendo, se fizerem, né? Beleza. Então, dado isso, que a gente tem, o painel não é dinâmico, então a gente está assumindo exogeneidade estrita, e a gente tem um N indo para o infinito e T relativamente menor, a gente está, com base nessas duas situações aqui, a gente escolhe usar um determinado grupo aí de modelos, tá? Então, a primeira hipótese aqui é que o AI, né, que é a heterogeneidade intrínseca, ele é não correlacionado, a covariância dele com as variáveis explicativas, e aqui x está maiúsculo para indicar que é o vetor, né, a matriz toda, vetor com todas as variáveis explicativas lá, é igual a zero, né? Então, quando isso acontece, nem é tão interessante, a gente não tem tanta justificativa para usar painel, a gente às vezes usa simplesmente porque aumenta o número de observações, aquela coisa toda, mas não é dos casos mais interessantes, tá? E nesse caso aqui, então, quando o AI não está correlacionado com a XI, a gente usa modelos do tipo mínimos quadrados agrupados ou efeitos aleatórios, que são os modelos que a gente vai falar nessa semana, né? Nessa semana agora. E quando a covariância de AI com x e t diferente de zero, ou seja, aí está correlacionado com as variáveis, a gente pode pensar em várias situações, né? A gente já deu exemplo lá, quando a gente está explicando log de rendimentos ou log de renda, e você tem educação como explicativa, mas você também tem aptidão. E aptidão e educação, aptidão é uma coisa intrínseca do indivíduo e está altamente correlacionada com a educação, né?
Então, indivíduos de mais alta aptidão, eles têm mais facilidade para se educar. Então, esse é um caso que o painel vem, né? O caso, por exemplo, também que a gente está com um painel de empresas e aquilo ali tem a capacidade gerencial, né, da empresa. Às vezes são empresas familiares e tudo. E aí, então, é uma coisa intrínseca da empresa. Às vezes, na próprio, quando a gente está usando o painel para estudar essas avaliações de políticas, né, essas políticas, treinamento, várias daquelas que a gente já até mencionou, às vezes, alguma coisa intrínseca do indivíduo faz com que ele decida participar do treinamento. Então, de cara, a gente está querendo isolar o coeficiente, né, da variável treinamento, da dummy treinamento, foi treinado, não foi treinado, mas aí o AI está correlacionado com a decisão de participar do treinamento, porque ninguém é obrigado, vai ser obrigado e amarrado a levar no treinamento, ele pode até ser convidado, né? A gente até falou disso, quando você convida, você aumenta a probabilidade da pessoa participar, mas você ainda assim não é a probabilidade não é nem todo mundo que é convidado participa, porque envolve algum esforço, né, algum tempo e tudo mais, nem todo mundo tem isso. Mas ali é muito comum, né, a mesma característica que vai fazer com que o outcome daquela pessoa que participa seja maior ou melhor, né? Essas mesmas características fazem com que a pessoa decida participar. Então tem ali um problema bem nessa direção aqui, né? Do AI está correlacionado com as X e T's. E aí, quando isso acontece, quando existe essa correlação, a gente usa os métodos, né, que conseguem controlar para esse AI, controlar ou eliminar. Né? Então, primeiras diferenças e efeitos fixos, né, within, eles realmente eliminam o AI e, consequentemente, toda a sua correlação com as variáveis x e, que poderiam estar biaisando as estimações. E o método de regressão de variáveis dummy também, ele não elimina, mas ele controla. Né? Então, ele consegue trazer do termo de erro o AI para dentro do modelo, com aquelas dummies, uma dummy para cada observação cross-section. E isso também é uma forma de controlar para os AIs. E esse aqui que a gente não vai ver, esse aqui é um modelo meio coringa, que se chama efeitos aleatórios não correlacionados. Ele serve para duas coisas, vai ser a última coisa que a gente vai ver, eu acho que talvez seja até semana que vem. Não sei se eu vou conseguir ainda falar dele essa semana, tá? Deixa ele aqui por enquanto. Beleza? Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar desses dois modelos, mínimos quadrados agrupados e efeitos aleatórios. Tá? E depois como decidir se a gente está aqui ou aqui, né? No caso 1 ou no caso 2. Beleza? Então vamos lá. Isso a gente já viu. Isso aqui também. Ótimo. Então, começamos com o mesmo modelo. Deixa eu só ver se isso aqui está funcionando bem, gente, porque eu tenho trauma dessa coisa não aparecer. Então, começamos com o mesmo modelo de efeitos não observados com erro composto, tá? Isso aqui são todos betas, isso aqui é preguiça da professora de ficar escrevendo beta quando tem que escrever rápido. Então, os betas aqui, os coeficientes, né? As variáveis explicativas e o erro composto. Então, o erro composto, V e T, né? Que é AI mais o IT. Incluímos o intercepto de forma a poder assumir que AI tem média zero. Né? Isso que acontece quando a gente põe o intercepto em qualquer regressão. A gente pode assumir que o erro, né, tem média zero. Que no caso é o erro associado aos indivíduos só, né? Não é o erro idiosincrático. Mas o erro idiosincrático a gente já assumia que tinha média zero de qualquer maneira. Vamos lá. O que aconteceria se AI não fosse correlacionado com as variáveis explicativas em todos os períodos de tempo? Ou seja, se a gente está numa situação em que realmente não tem correlação ali do AI com o XI, né, eu ainda tenho um painel, mas não tem essa correlação. E aí, se isso é verdade, né, eu ainda assim, nesse caso, o uso de uma transformação preliminar AI resultaria em estimadores ineficientes. Né? MQO seria consistente, mas os erros compostos teriam correlação serial. Então, se o AI não está correlacionado com as x e t's, né, com as variáveis explicativas, e eu ainda assim faço uma daquelas transformações, ou a transformação de primeira diferença, ou a transformação de efeitos fixos, né, within, ou a regressão das variáveis dummy, que é completamente equivalente a essa de efeitos fixos, né? Se eu faço uma daquelas transformações numa situação em que AI não está correlacionado com x e t, eu vou obter estimadores ineficientes.
Então, sob a hipótese de que a covariância de AI com x e t igual a zero, o estimador de fixed-effects de primeira diferença e de variáveis dummy são todos ineficientes. Tá certo? Eles são consistentes, mas ineficientes. Vamos lá. Bom, e aí o que eu poderia fazer? Né? Uma das opções é simplesmente aplicar MQO agrupado, né? Mínimos quadrados ordinários agrupados, que é aquela situação, olha, eu posso ignorar a estrutura de painel e estimar, né? É um painel, a gente sabe que estão observando lá o mesmo indivíduo 5 períodos de tempo, né? Os mesmos indivíduos, né? Cada indivíduo da minha amostra, 5 períodos de tempo, hipoteticamente. Mas aí eu vou lá e ignoro e uso o MQO, né? Eu obtenho estimadores consistentes com MQO, que seriam agrupamentos de cross-section, né, quando eu falo MQO aqui nessa situação. Mas os erros compostos teriam correlação serial. Então, olha lá. Estou numa situação, quando o AI está correlacionado com as x e t, eu não posso usar primeira diferença, efeito fixo e regressão das variáveis dummy, porque os estimadores seriam ineficientes. Se eu usar MQO, eu consigo estimadores consistentes, mas eles também têm um problema de correlação serial intrínseca, que a gente vai falar aqui já já. Então, na verdade, quando isso acontece, a gente vai ter duas alternativas. Se a gente quiser usar MQO agrupados, a gente vai ter que fazer uma correção lá para a inferência, usar mínimos erros padrão robustos, ou a gente pode usar efeitos aleatórios, que a gente vai ver como é que é. Vamos lá. Então, se a covariância de AI com x e t igual a zero, podemos estimar consistentemente o modelo de erro composto da equação 4, que eu chamei aqui de 4 essa equação, né? Ela é a mesma lá do começo, mas é que é um novo pedaço da aula, né? Então, a gente pode estimar consistentemente o modelo de erro composto, erros compostos da equação 4 por efeitos aleatórios ou MQO agrupados. Então, a gente está nessa situação. E microagrupados é consistente, tá? Se x e t, se a esperança de x e t com v e t é igual a zero. Note que v e t é a soma de a e t com u e t, tá? É o erro composto. Onde v e t, tá aqui, a e t mais u e t. Contudo, seu erro será serialmente correlacionado, por causa da presença de AI em cada período de tempo. Então, a gente pode optar por usar, quando o AI não está correlacionado com x e t, a gente pode usar MQO agrupados. O problema é que a gente vai ter esse problema de autocorrelação intrínseca dos erros. Eu vou mostrar aqui já já. E a inferência, então, usando MQO agrupados, requer uma matriz de variância robusta. Então, beleza. Agora vamos voltar um pouquinho lá o curso de Introdução à Econometria. Vocês não estudaram autocorrelação, mas vocês estudaram a heterossedasticidade, né? Lembra quando vocês estudaram a heterossedasticidade? Vocês tinham duas opções. Né? Se vocês quisessem estudar, né, a estrutura da heterossedasticidade, que realmente modelar, a variância não é constante porque tem uma variável x, L, né, então essa variância é função dessa xl ao quadrado. Então você sabe o que está causando a heterossedasticidade, né? Então, assim, é comum estudos, falando de heterossedasticidade aqui um pouquinho, então é comum estudos de consumo, né? Que a variância dos erros lá não é constante, né? Porque consumo como função de renda, né? Então, assim, você tem lá, para as pessoas de renda mais baixa, vamos dizer, consumo de alimentos, até melhor falar isso, consumo de alimentos. Então, para as pessoas de renda mais baixa, elas... mas pode ser só consumo, né? Consumo e poupança. Então, para as pessoas de renda mais baixa, elas vão lá e gastam praticamente o salário inteiro. Elas têm poupança zero, né? Aquela coisa toda. Então, tem muito pouca variação, variância ali no consumo para as pessoas de renda mais baixa. Para as pessoas de renda mais alta, muitas poupam, algumas gastam muito, né? São extravagantes, etc. E outras poupam muito. Então, você tem uma variação enorme, né, no consumo para as pessoas, para as famílias de renda mais alta. Isso faz, então, com que a variância não seja constante, a gente tem a heterossedasticidade, aquela coisa toda. Então, voltando lá, nessa situação, o que a gente podia fazer lá atrás, quando vocês estudaram a heterossedasticidade? A gente tinha duas alternativas, na verdade, né? Primeiro, se a gente soubesse a forma da heterossedasticidade, a gente podia usar mínimos quadrados ponderados, ou mínimos quadrados generalizados, né, como é chamado, que basicamente a gente faria uma transformação tanto da variável y quanto das variáveis x por essa forma funcional aí da heterossedasticidade
E aí o modelo transformado, os resíduos do modelo transformado seriam homocedásticos. Então isso é uma das coisas que a gente fazia lá, não sei se vocês lembram. E a outra coisa que a gente podia fazer, quando a gente não tinha ideia do que estava causando a heteroceracidade, era estimar por mínimos quadrados, né, obter lá os betas. Os betas são consistentes, mesmo na presença de heteroceracidade, e a gente usava a matriz robusta de White, né, os erros padrão robustos de White, para fazer a inferência. Né? Então a gente estimava esses erros padrão robustos, a heteroceracidade, e fazia inferência com eles. A gente podia confiar nos betas, mas não podia confiar nos erros padrão, então a gente fazia estimava esses erros padrão especiais. Beleza. Aqui a gente vai estar numa situação parecida. Tá? A gente, então, não é heteroceracidade, é autocorrelação, é um outro problema com os resíduos, tá? Mas assim, e o tratamento, consertar o problema é muito parecido, tá, gente? Então, se eu sei a forma funcional da autocorrelação, eu posso usar mínimos quadrados ponderados ou generalizados, certo? Se eu não sei a forma funcional da autocorrelação, né, dos erros, a gente vai mostrar aqui que essa autocorrelação vai existir, ela é meio intrínseca, vou mostrar no próximo slide, ou no quadro, já não lembro se vai ser no slide ou no quadro, umas partes são no quadro. Então, eu vou mostrar aqui que então, no modelo de, quando o AI não está correlacionado com XI, e eu estimo por mínimos quadrados, agrupados, existe esse problema de autocorrelação intrínseca do VIT, e a gente vai ver a forma funcional dela, a gente sabe a forma funcional. Então, eu teria a alternativa de transformar todas as variáveis, as y e as x, por essa forma funcional e obteria, né, os erros do modelo transformado não teriam autocorrelação serial, seriam tipo ruído branco. Essa é uma alternativa. Se eu não quiser fazer essa transformação, eu posso simplesmente estimar por mínimos quadrados, né, aqui no caso mínimos quadrados agrupados, porque a gente tem vários períodos de tempo, né, e usar a matriz robusta para fazer inferência. Então, exatamente como vocês viram lá em heteroceracidade, aqui é a mesma coisa. Então, a gente tem essas duas alternativas. Então, se eu opto por usar mínimos quadrados agrupados, eu vou ter que usar a matriz de variância robusta para fazer inferência. Se eu opto por fazer a transformação usando a forma funcional da autocorrelação, eu vou estar usando o modelo de efeitos aleatórios e os erros desse modelo já serão bem comportados, eles não terão problema de autocorrelação, porque eu vou usar a forma funcional lá da autocorrelação para transformar as variáveis e, consequentemente, o erro que vem desse modelo já será bem comportado, né? Tipo ruído branco. Beleza. Então, olha lá, gente, eu fiz até umas continhas aqui para vocês, socorro. Não fiz não, eu vou fazer um pouquinho no quadro, tá? Então, vamos partir disso aqui, eu vou mostrar para vocês por que quando o AI não está correlacionado com a X e T, eu estimo por mínimos quadrados agrupados, eu tenho um problema de autocorrelação intrínseca dos erros compostos, tá? O erro composto aí, no caso, é o VIT. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Botar a professora. Mas antes, deixa eu copiar isso aqui. Será que eu copio? Eu vou pegar daqui. Acho que já tem. Sim. Deixa eu botar a professora aqui. Então, vamos lá. Isso que eu quero mostrar, tá? Então, VIT igual a I mais UIT, né? É o erro composto. Eu vou assumir que a esperança de UIT é 0. Vou assumir também isso aqui para todo T. Vou assumir também que a esperança de AI igual a 0. E vou assumir que a esperança de AI com UIT igual a 0 também para todo T. Então, o que eu estou assumindo aqui, gente? Eu estou assumindo que... isso aqui é um V, tá? Eu estou assumindo, para começar, tá? Que tanto esse componente do erro composto quanto esse tem média 0. E estou assumindo que eles estão não correlacionados, para qualquer período de tempo, tá?
Então, eu começo assumindo isso aqui, beleza? Agora, eu quero calcular a covariância entre VIT, VIL. Esse meu V aqui quase parece um U, né? Oi, aqui é um L. Então, de forma geral, eu vou calcular a covariância entre o erro composto num período T e num período L, tá? Beleza. O que é essa covariância? Essa aqui vai ser esperança de VIT vezes VIL. Fiz um V mais redondinho agora, porque agora é um V minúsculo. Peraí. VIL menos esperança de VIT vezes esperança de VIL. Assim. Beleza. Bom, o que é a esperança de VIT e a esperança de VIL? Aqui a gente sabe que como cada componente de VIT, bom, VIL é só substituir isso aqui por L, né? Como cada um desses componentes aqui, esse tem esperança zero, esses dois termos vão cortar. Isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero. Então, isso aqui a gente já corta ali de cara, né? Então, a covariância de VIT com VIL vai ser esperança de VIT vezes esperança de VIL. Eu vou substituir aqui, então, vai ficar esperança, vou botar assim, vou substituir VIT, que é AI mais o IT, vezes AI mais o IL. Assim, né? Ficou só esse pedaço, eu substituí VIT e VIL aqui pelo que eles são. E agora eu vou fazer essas continhas, né? Então, vai ficar esperança de AI ao quadrado, mais esperança de AI o IL, mais esperança de AI o IT, mais esperança de o IT vezes o IL. Beleza. Ah, eu não coloquei essa hipótese aqui, vou colocar já. Então vamos fazer o seguinte, faltou uma hipótese aqui, tá? Faltou porque a covariância de UIT com UIL, né, é igual a zero, ou seja, o erro idiosincrático ele é não correlacionado, ele não tem correlação serial, o AI é não correlacionado com o IT ou o IL, né, para qualquer T, e assim vai. Então a gente partiu de um erro aqui bem bacana, com todas essas propriedades, né, ele não tem autocorrelação aqui, o IT não tem autocorrelação serial, o AI não está correlacionado com o IT e cada um dos termos tem média zero, tá? Partindo de tudo isso, tá? Então a gente vai usar aquilo agora, esperança de AI com o IL, né, é igual a zero, porque é para qualquer período de tempo, IL é um período de tempo, tá? Aqui também, zero, e eu assumi que o IT e o IL não eram correlacionados. Mesmo assumindo tudo isso, me sobra isso aqui, esperança de AI ao quadrado, que é sigma quadrado A. Então, mesmo partindo de... Deixa eu voltar aqui. Mesmo partindo de erros bem comportados, né, assim, justamente por a gente ignorar a estrutura de painel ao estimar mínimos quadrados agrupados, né, porque é como se fosse assim, eu não sei o nome de muita gente, tá, gente? Eu sei o nome de 3 alunos, Gabriel, Eli e Isabel. São os únicos que aparecem, são os únicos que falam, eu não sei nem o nome das outras pessoas, é um horror, gente. E o meu, né? Então, vamos lá. Então, vamos supor que a gente tem um painel, né, está acompanhando o Eli, o Gabriel, a Isabel e a Madu ao longo do tempo. E aí cada um de nós é observado por 5 períodos lá, vamos supor que o meu painel está com 5 na cabeça hoje, o T é igual a 5, e aí o que acontece? Eu vou lá estimar e ignoro que eu estou vendo a Madu 5 vezes naquela amostra, estou vendo a Isabel 5 vezes, o Eli 5 vezes, o Gabriel 5 vezes. Ignoro isso. É claro, gente, que o meu comportamento no tempo 1 vai estar correlacionado com o meu comportamento no tempo 5, é a mesma pessoa. Então, assim, a mesma pessoa, com as mesmas aptidões, com as mesmas, sabe? É a mesma pessoa que vai ali, se você está estimando rendimentos, você vai ver ali quanto que a pessoa ganha, o que ela está fazendo, se ela vai estudar mais, se ela vai estudar menos. Então, assim,
O que está acontecendo é que, quando a gente estima por mínimos quadrados agrupados, um banco de dados que tem estrutura de painel, a gente ignora que são as mesmas pessoas que estão sendo vistas em 5 períodos de tempo. E isso gera uma autocorrelação intrínseca, desculpa, gente, não estava dando para vocês verem direito. Uma autocorrelação intrínseca aqui, né? Então, voltando aqui para essa derivação, né? Isso aqui tudo se cancela, né? E essa autocorrelação intrínseca, que é a covariância de V e T com V e L, dos erros compostos, né? É dada pela variância de A. O que é a variância de A? É justamente aquela parte intrínseca do indivíduo, é aquilo que vai causar, vai fazer com que o erro composto do tempo 1 esteja correlacionado com o erro composto do tempo 2, porque são as mesmas pessoas, e a gente está ignorando que são as mesmas pessoas, a gente está estimando como se fossem 5 pessoas diversas, né? Assim, não é a Madu 5 vezes, são 5 pessoas. É a Madu, a Isabel, quer dizer, a Madu, a Clara, a Larissa e sei lá quem, sabe? 5 mulheres diferentes. E na verdade, é a mesma mulher que está sendo observada 5 vezes. Então, a gente gera essa coisa intrínseca aqui, tá? Dada por sigma quadrado A. Gente, desculpa que eu não mostrei, eu não abaixei o computador. Aqui e, voltando lá, agora a gente pode explicar bem esse slide. Então, o que acontece? A gente parte aqui do erro composto, a gente assume isso aqui, tem que assumir também que a covariância de U e T com IL é igual a 0, vou colocar isso aqui também, para todo T diferente de L. Podemos mostrar que a covariância de U e T, aqui foi o IS, tá? Eu botei ali L, mas aqui botei S. A covariância de U e T com IS, o IS é a variância de AI. E a correlação, o que é a correlação? Né? A covariância é dividida pela variância, né? Então, aqui, essa aqui é a covariância de AI, e a covariância, que no caso, na verdade é o desvio padrão de um vezes o desvio de padrão de outro, como eles são iguais, vira variância, né? E aí, então, a covariância, a variância do erro composto é a variância do primeiro, mais a variância do segundo, porque o termo cruzado, né, que seria aqui mais 2 vezes a covariância de AI com o IT, é isso aqui, é 0, tá certo? Então, a correlação é dada por isso aqui, sigma quadrado A, que é a variância de A, sobre variância de A mais variância de U. Então, o modelo de mínimos quadrados agrupados, ele sofre dessa correlação serial intrínseca, né? E gera estimativas consistentes de beta, quando com a variância de UI com x e t igual a 0, mas elas são ineficientes, né? Então, se eu quiser usar, se eu for fazer inferência usando os erros padrão que saem de mínimos quadrados agrupados, a inferência vai ficar prejudicada. Então, a sugestão é que eu use, então, erros padrão robustos para fazer inferência, se eu quiser usar mínimos quadrados agrupados, né, com a estrutura de dados em painel, numa situação em que AI e XI não são correlacionados. Beleza. Acho que aqui a gente para a primeira gravação. Deixa eu voltar lá para ver. Pode fazer muito grande. Então, perfeito. Vamos parar por aqui nesse.